Olá, eu sou a Laika Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Oi, gente, tô na bebeta porque eu tenho 20 aninhos. Eu tenho 20 aninhos, não posso ficar resfriada. Por isso eu tô na bebeta com a minha mãe. Oi, povo! Olha essa veinha. Eu sempre tive depressão toda a minha vida. Por quê? Por causa da exclusão que eu sofria na minha família, que já veio de um relacionamento internacional. A minha mãe, brasileira, conheceu meu pai em uma festa no Brasil mesmo, só que ele era português. E ela engravidou de mim sem ele saber. Depois de meses é que ele ficou sabendo e quis fazer o teste de DNA e tudo para confirmar se era, porque ele não acreditava nela, mesmo fazendo aquelas juras de amor, grudando e sempre mandando mensagem, fazendo aquele auê todo. Ele não acreditou que a minha mãe ficava só com ele. Para ele, a minha mãe era um perfil de brasileira que sempre estava saindo com todos os estrangeiros que chegassem no país, porque o objetivo era conseguir uma cidadania, ter dinheiro e etc. A vibração de trauma com estrangeiro e dinheiro veio desde aí. Minha mãe deve ter passado isso para a barriga quando estava grávida de mim. Eis que depois que eu nasci, pensou-se que as coisas fossem melhorar, mas as coisas não melhoraram, porque mesmo minha mãe sendo forçada a fazer o DNA, tendo toda a confusão e mostrando que ele era, sim, meu pai, a família dele lá em Portugal insiste em falar que foi forjado, ou então que a minha mãe fez isso realmente para ficar com a herança toda, porque eles têm dinheiro. Ai, gente, desculpa, eu tenho... Se vocês escutarem alguém ronronando, é que eu tenho um bichinho aqui comigo, viu? Olha como ronrona, ó. Então, nessas indas e vindas e brigas, quem começou a sofrer com toda a situação fui eu. Porque eu que comecei a ser excluída, eu que comecei a ser humilhada desde pequenininha. Não tinha muito o que fazer. Eu sempre quis ter o abraço da minha avó, eu sempre quis ter, sabe, essa união de sair com tias e tudo. E da parte do meu pai, quando eu ia para Portugal, sempre dava confusão. Então eu era meio que excluída socialmente de tudo por causa dessa experiência que eu tinha dentro da minha própria família. Chegou uma época que eu, mais velha, fui para Portugal para viajar e também resolver umas coisas de que a minha avó tinha morrido. E a briga começou. Eles sempre me chamavam de preta suja, de imunda, que eu não tinha que estar fazendo nada lá. E eu tinha que aguentar tudo isso porque a minha mãe já estava muito mal, mas tinha que se resolver algumas coisas de partilha entre ela e o meu pai. Ficou encarregada de pegar esse BO fui eu. E no meio de tanta humilhação, eu só queria respirar, ter um tempo pra mim. E foi nesse momento que eu entrei no aplicativo lá pra tentar achar alguém pra conversar, pra sair, passear. E conheci o Aran. No primeiro momento, eu achei que o Aran era fake, porque primeiro, ele era escarrado e cuspido Fasa, só que com o nariz feito rinoplastia. Era o Fasa de rinoplastia. E aquelas roupas mesmo, igual, sabe, de rico, zilionário, umas coisas com ouro. Eu falei, isso aqui ou é fake ou é montagem, mas foi o único que me deu match na época. E eu conversando lá só pra distrair mesmo, nem prestei atenção se era ou se não era, até esse cara firmar porque queria me ver, porque tava com uma viagem perto pra Portugal, que era pra eu esperar ele, que a gente tinha que se conhecer e não sei o quê. E eu falando, não, eu tô desanimada, eu tô aqui só pra distrair mesmo. E ele foi me perguntar por quê, e eu desabei a falar por quê, desabei a chorar. E ele começou a me fortalecer nesse momento, a falar o quanto eu era importante, não significava nada o que eles falavam, porque eu tinha o sangue da família e não sei o quê, porque ele sabia muito disso, dessa questão de herança, porque ele prezava as irmãs, os irmãos, e que eu tinha que correr atrás do que era meu, e que ele estava indo para lá para me fortalecer, mas numa viagem que ele já tinha marcado sem ser para ir me ver. Eu já não acreditava no Fasa de plástica, quanto muito menos que ele ia vir me ver. Até a tal chamada de vídeo que sempre acontece, né, gente? Só que essa, ela veio com trilha sonora. Parecia que a gente tava mesmo lá em Dubai.
porque parecia que ele sentava em ritmo musical, assim, sabe? Tinha uma poltrona toda dourada, e aí ele sentava em ritmo musical. Ah, baby, alone and I am. Aí vinha, assim, sabe, uma empregada com um chai pra ele. Ah, nananana. Isso era toda uma introdução antes dele me dar oi na chamada de vídeo com o clima de se cuspir e respirar ouro. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo no aplicativo, pelo amor do santo pai? Assimilei a Dubai, as Arábias, mas não, ele morava na Jordânia. A primeira frase que ele soltou depois de toda essa apresentação, né, de eu entrar no clima, que parecia que tinha sido feito para entrar no clima, me veio uma voz de Arnold Schwarzenegger, sabe? O Are you back? Então, ele veio e falou, né? What your problem, honey? I'm here, I'm here. Tipo, né, qual é o seu problema, querida? Eu estou aqui. E ali eu desabei mesmo a falar de todos os problemas que eu estava passando. Ao invés de eu consultar uma psicóloga, foi ele que eu consultei. E, gente, aí começou um auê todo de que ele queria que eu fosse pra Jordânia, porque lá ele ia me ajudar com esses problemas de Portugal, porque ele tinha os melhores advogados, que não sei o quê. Eu falando que não tinha como, que então se ele quisesse me indicar algum advogado, ele podia me indicar, assim, online, né? E ele falando que não dava, que eu tinha que ir pra Jordânia, porque também ele queria pelo menos me conhecer ao vivo, ter confiança em mim e tal. E eu falando que eu não tinha dia que ele fazia chamada de vídeo, ele via que eu não conseguia nem sair da cama. Ele falando, não, assim não dá, então eu vou aí te ver, eu vou pra Portugal, nem que for pra tomar um café, pra você ficar bem, porque você não pode ficar assim, porque eu me importo muito com você. Quase que falando que me queria na vida dele. E aí ele fez um auê todo falando que ia pra Portugal. Só que no meio de tudo isso, parece que a documentação dele não deu certo e que ele tinha uns outros negócios, que ele sempre estava em viagem com todos os 4 irmãos da família dele para resolver sobre as empresas, que ele não quis soltar, mas me parecia que era alguma coisa de petróleo. Então não deu para ele ir para Portugal, mas ele falou que ele tinha que me ver de qualquer jeito. E aí eu assumi para ele num tempo que assim, eu até aceitaria viajar para dar uma respirada diante da situação que estava acontecendo, porque eu teria uns dias, né, até esperar uma papelada e tal, tudo que tinha que resolver, eu tinha que ficar aguentando aquelas pessoas ali que eu não queria aguentar na casa. E aí ele falou, então, o que você acha da gente se encontrar na Turquia? Porque na Turquia é tranquilo para mim. Eu pesquisei sobre a Turquia, não vi nada assim de muito ruim, e então eu resolvi encontrar ele a primeira vez na Turquia. Eu era tão voada, tão inocente, tão ingênua, que eu nem parei pra pensar que mesmo, que eu não tinha achado nada de pesquisa de muito ruim na Turquia, conversando com amigas que já tinham ido, eu tava indo encontrar uma pessoa que eu nunca tinha visto ao vivo, então eu tava correndo algum tipo de risco. A gente, eu não pensei nisso. Eu simplesmente fui fazendo as coisas do jeito que dava, a ponto de comprar uma viagem de avião para a Turquia, que eu chegava lá, tipo assim, 10, 11 horas da noite. Chegava na casa dele, mais ou menos. E, querendo ou não, isso era algum risco. Eu achei estranho que ele não me ofereceu para ir pegar no aeroporto, mas organizei tudo e fui, só me dei conta de que chegaria muito tarde, talvez fosse um problema, quando eu já estava nessa situação. Porque indo do aeroporto para casa dele, ele não tinha me respondido, mas ele já tinha me mandado o endereço. E eu já sabia que seria um lugar assim mais secreto, porque ele disse que tinha alguns inimigos na Turquia e que por isso não ia ficar em grandes hotéis e tal, porque não queria ser reconhecido nem visto por esses caras. Então ele ia ficar numa casa mais reservada de um amigo que tinha lá, que alugava no Airbnb. E então não ia ser tudo aquilo. E eu fui assim na cara e na coragem, porque eu sempre viajei para vários lugares. Só que, gente, tirando a escuridão, porque era noite, né? As ruas, elas começaram a ficar mais estreitas, assim, sabe? E uma casa meio que em cima da outra. E eu vi que não era um lugar, assim, classe média, já era um lugar mais pobre. E eu fui ficando com medo ali, falei, gente, já pensou se esse cara, sei lá, vai me pegar aqui pra alguma outra coisa? Já comecei a mandar mensagem pras minhas amigas, né, gente?
Eu tô num lugar assim, 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 eu nem pensei. Todo mundo, você é louca? Como que você vai sem avisar a gente? Vai contando o que que tá acontecendo e não sei o quê. E aí tinha, tipo, que um restaurante, assim, perto. Então, pelo menos essa parte era iluminada. Eu sei que eu cheguei, gente, uma portinha, assim, que parecia de madeira, tá? Um lugar bem, bem simples. E eu mandando mensagem pra ele e nada dele responder, nada dele responder. Aí eu não sabia. Falei, cara, eu espero. Não tem como eu voltar agora, não tem, sei lá, eu alugo um outro lugar. Será que esse cara me deu bolo, zoou com a minha cara desse jeito? Eu sei que eu esperei uns 40 minutos até que ele me respondeu. Me respondeu falando que desculpa, que ele estava em casa, mas que ele tinha dormido sem querer. E que eu falei, bom, então agora ele vai abrir para eu entrar. Não, gente, ele falou para eu esperar mais um pouco, que ele ia tomar banho. Gente, isso era de meia-noite pra ir pra 1h da manhã, eu na rua e ele mandando eu esperar mais um pouco pra abrir. Eu mandei aquilo pras minhas amigas, todo mundo achou muito estranho, falou, cara, dá meia volta, vai embora. Eu falei, cara, mas meia-noite, pra onde que eu vou agora? E umas falavam, não, vai ver que, tipo, não, vai ver que ele quer parecer bonito pra mim e tava todo desarrumado porque dormiu e é vaidoso e é só isso. E as meninas, não, você tá louca, sai daí agora. Enfim, eu sei que depois de uns 20 minutos ele abriu a casa. Ele não se preocupou com a minha segurança do lado de fora. Achei estranho, mas já esqueci assim que eu olhei pra beleza daquele homem. Aquele nariz fino. E eu mandando para minhas amigas, né, gente? Alarme falso, tá tudo bem, eu já tô aqui dentro, ele é lindo, tá tudo certo. Era feio na casa por fora, ela era maravilhosa por dentro. Nós começamos a conversar, e aí ele me serviu chá, e parecia que ele tava preparando tudo o tempo que ele ficou sem me responder, porque tinha várias comidinhas saindo do forno, uma mesa super bonita, atencioso, conversando comigo, tudo. Separou o melhor quarto com a melhor cama para eu dormir, ele ficou no sofá. Acordamos no outro dia, falei para ele que queria conhecer Istambul e ele me levou para conhecer ali as redondezas. Mercúrio. Bom, a gente voltou para casa e rolou o primeiro beijo, que na verdade eu achei que seria só um selinho, mas eu tava enganada. Porque do selinho ele já acoplou para aquele beijo que, no caso dele, parecia mais um desentupidor de pia, sabe? Sugava assim, eu fiquei apavorada. Mas mas assim, conforme a gente foi beijando, foi meio que encaixando. E encaixou tanto a ponto dele já querer pegar na cintura, passar a mão mais para baixo. Mercúrio, Mercúrio. Vídeo dos gatos hoje. Ele foi, né? A gente foi se encoxando de um jeito que ia pros finalmente. E aí, gente, que vem a surpresa, que eu não contei pra vocês, que ao mesmo tempo que eu me senti excluída, que eu não tinha vida social, eu também não tinha nenhum namorado, eu nunca tinha tido nenhum namorado, e sim, eu nunca tinha feito relações. E isso pra mim, tanto pelo meu pai, português, como pra minha mãe, a gente era da igreja católica, mas de uma forma bem fervorosa. Então tinha essa questão toda de como que eu ia perder, com quem, porque eu queria que fosse alguém, sim, possível, que fosse ficar pro resto da minha vida. Eu não queria que fosse assim do nada, para no outro dia não ver a pessoa. Se possível, eu queria que fosse o meu marido. Então, assim, essa continuidade dele, que foi indo pra ter relação, eu tive que parar, falar que eu não queria. E ele falou, por que não? A gente tá se divertindo, você tá gostando. Eu falei, pois é, mas apesar, né, de eu não ser mais uma menininha de idade, eu ainda não tive essa experiência. Eu gostaria de ter com uma pessoa que fosse
depois de um tempo namorando, já noivos ou até mesmo casados. Eu sei que isso é quase impossível nos dias de hoje, mas para mim ainda é muito importante. Conforme eu fui explicando isso para ele, o olho dele foi assim, abrindo, lacrimejando, ele foi ficando emocionado e falando que, nossa, agora ele queria assim cuidar de mim 50 vezes mais do que ele não cuidou, me deixando do lado de fora, esperando ele à noite. E diferente de todos os outros homens que, quando eu falava isso, sorria ou falava que eu tava mentindo, que eu tava querendo prender eles, que era palhaçada e sumiam no outro dia, ou então no terceiro encontro já não tinha mais paciência de esperar o meu tempo. Diferente de todos esses homens, ele achou isso maravilhoso e disse que então a gente não ia mais ter nada ali, que era muito raro para ele isso, que ele me queria como mulher dele, como esposa dele. Eu achava que todo homem que eu fosse contar isso ia ter essa reação de querer namorar, noivar certinho, porque eu era uma pessoa certinha. E não, mas ele foi o primeiro. E eu sabia que eu ia encontrar uma hora um cara que me respeitasse e que quisesse cuidar de mim dentro daquilo que eu defendia como mulher. Achei assim, nessa loucura. O cuidado dele começou a ser tão grande que ele já não queria mais que eu saísse de casa. O dinheiro que eu levei pra trocar, ele me deixou em casa, falou: "Não, você fica aqui, eu vou lá, faço isso sozinho, porque é muito perigoso". E voltou com tudo, e voltava com comida e com tudo que eu queria. Não queria que eu saísse mais de casa, não queria mais que eu voltasse nem para Portugal, já queria que eu fosse direto para Jordânia para casar com ele, mas eu tinha que pegar ainda a documentação em Portugal, tinha que resolver essas coisas da minha família. E ele não podia ir, né? E aí começou aquela confusão toda, porque ele não queria mais largar da minha mão de jeito nenhum, só depois de assinar os papéis do casamento. Então, depois dos nossos dias em Istambul, com muito custo, eu voltei para Portugal, mas ele, com uma. Só de uma forma ele deixou eu voltar, né? Passando o endereço, porque eu não fui para casa dos meus pais, eu não quis. Então, passei o endereço da onde eu ia ficar e um amigo dele, árabe, que estava lá em Portugal, ficava, tipo, para o que eu precisasse. Então, sempre eu saía na rua, às vezes ele estava lá na calçada, mandava mensagem: "Ah, você já comeu? Você precisa de alguma coisa? Onde você tá indo?". Esse cara, eu percebi que ele ficou me monitorando. E eu entendi que era porque ele tinha tanto uma preocupação de uma proteção, como também ele tinha ciúmes de saber se eu não estava me encontrando com outra pessoa. A partir do momento que eu falei que eu nunca tinha feito relações, ele se colocou como se ele fosse o primeiro a ter aquilo e que eu teria que me cuidar e me proteger de tudo e de todos para que nada de ruim acontecesse até a gente casar. Eu nunca tive ninguém se importando tanto comigo, me protegendo tanto. Então eu fui me apegando cada vez mais com ele, a ponto de chegar o dia de viajar, de ir para Jordânia, sem o meu pai saber, óbvio, minha mãe também sabia muito pouco, não sabia que eu iria casar. E eu fui para lá na cara e na coragem casar com o Arão. Chegando lá, o Arão não mentiu, ele morava em um dos melhores lugares, ele tinha condições, ele me apresentou todos os irmãos, já me deixou em um lugar onde ninguém mais tinha acesso na casa e organizou tudo. Na verdade, ele queria o quê primeiro? Que a gente assinasse os papéis, que tivesse essa cerimônia, para que a gente concluísse a questão de ter relações e depois pensava nas festas e nas outras coisas. Eu não sabia nada de como que era se casar na Jordânia, eu acreditei totalmente no Arã. Eu fui no que ele fez. Então chegou o dia do casamento e eu não sabia o que estava me esperando. Eu cheguei lá, tava o Arã, tava um homem que era o líder, que celebrava tudo, e os 4 irmãos. Eu não conhecia a mãe, eu não conhecia o pai, eu não conhecia ninguém. Ele disse que isso era uma parte que que eu iria conhecer na cerimônia, nas festas, porque era ele que controlava todo o poder da mãe, do pai, seja financeiro e tal, porque eles já tinham uma idade avançada, então não teria que ter essa aprovação da família. Ele disse que levou os irmãos, porque os irmãos explicou antes que os irmãos seriam como se fossem padrinhos e que só seriam homens, porque lá só os homens tinham esse direito de aprovação e de ser testemunha.
Então, quando eu cheguei que eu vi os 4 irmãos, pra mim estava tudo certo. Eu assinei o documento e aí eu vi que o documento ele foi passando na mão do Aram, na mão do irmão 1, do irmão 2, do irmão 3 e todos eles foram assinando. Eu achei que eram testemunhas. Mas eu vi que era o mesmo documento e na mesma folha onde o Aran tinha assinado. Quando eu fui assinar, que eu vi o lugar que o Aran ia assinar, já tinha mais 4 embaixo para assinar igual. Eu achei aquilo estranho? Achei. Não tinha noção do que realmente estava acontecendo. O primeiro susto veio quando o Aran, assim que chegou, já me levou pro quarto e quis consumar tudo ali naquele momento. E ele não foi nada sensível, não tinha nada preparado, foi um pouco bruto. E eu, falando com ele no meio da situação, ele disse que eu tinha que aguentar, porque cabritinhas aguentavam coisa pior. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, e eu tentei aproveitar o momento da forma que eu pude, porque ali eu já tinha perdido a minha virgem, e eu tinha prometido que... E eu, querendo ou não, já criei ali um laço de que era ele que tinha conseguido, então eu queria ficar com ele, eu ia tentar relevar muita coisa, porque era o homem que tinha se conectado com o que era mais puro e mais importante para mim. Além dele falar barbaridades, ele foi muito frio e mandou depois eu tomar banho e me vestir, que ele tinha que rapidamente me levar para casa do irmão dele, que era ali perto. E eu falei, mas sei lá, pensei que a gente ia tomar um café da manhã juntos, que a gente ia para uma lua de mel, ia até a nossa vida de casados. Ele, não, agora você vai para casa do meu irmão, você vai ficar com o meu irmão. E aí eu tentei entender, mas por quê? O que que tem lá no seu irmão? Você não vai ficar lá comigo? Eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer. E aí ele sentou e falou, olha, você agora tem que entender que você é minha propriedade e propriedade dos meus irmãos. Eu fiquei em silêncio. Como assim propriedade dos seus irmãos? E aí ele disse que eu tinha casado não só com ele, mas com os irmãos dele. Eu falei, mas em nenhum momento você falou isso e eu não quero casar com seus irmãos. E aí ele falou, mas foi assim que foi. Você não viu que eles assinaram o mesmo documento que eu assinei? Você não percebeu que eu sou um homem de bens? Que eu tenho muito dinheiro e que eu jamais iria casar com uma mulher da qual depois quisesse se separar e fosse embora com esses bens. Os bens irão ficar na família, seja comigo ou com os meus irmãos, e os seus bens também. Tudo que é meu é dos meus irmãos, inclusive aquilo que está aqui só para me satisfazer no prazer, ou seja, você. Você já deu seu like? Não? Então para o vídeo e dá o seu like agora, porque tá ajudando o canal a crescer e muito. Eu já chorando aos prantos, tentando explicar para ele que o quanto era importante tudo aquilo para mim e que ele não poderia fazer isso comigo, e ele simplesmente não escutava. Me pegou pelos braços, pelo cabelo, começou a me arrastar para o carro para levar para o irmão dele, porque todos teriam que fazer o ato assim como ele fez. E ele fez isso falando, você não entendeu que você não é a esposa que vai me dar filhos, você é só um objeto que irá me dar prazer. E que jamais vai levar nenhum bem meu ou da minha família. Eu poderia explicar isso antes, mas como a gente já está no tema, eu prefiro explicar agora para que não se tenha nenhuma confusão. Isso não existe, tá, gente? Na Jordânia não existe esse tipo de casamento, de vários homens casar com uma mulher, não existe nada disso, isso tudo foi criado. Eu acho que nem aquele papel valia, mas eu não tinha esse entendimento na hora, entendeu? Ele fez tudo isso simplesmente para ter uma escrava ali, para quem quisesse usar. Era isso. E aí, com o papel, ele me enganava, eu ia ter medo de sair dali por causa dessa questão, eu estava num país onde eu não entendia das leis. Ele me enrolou de um modo que, infelizmente, por ele ser o primeiro homem que tinha me acessado, eu ainda achei que ele poderia mudar, eu ainda achei que ele estava com a cabeça virada, que eu poderia conversar, e eu não queria sair, me separar dele,
por causa que ele era o primeiro homem da minha vida. Como ainda não tinha acontecido nada com os outros, eu achei que eu podia reverter essa situação. E ele sabia de como era importante essa questão de ser o primeiro homem, como eu disse que eu jamais ia abandonar esse homem. Então ele fez tudo isso em cima disso. Chegando na casa do primeiro irmão, o meu desespero, o meu coração, eu não conseguia respirar, não parava de bater, a minha crise de ansiedade, como que agora eu ia me entregar para um outro homem, o meu medo do que esse cara ia fazer comigo. Nossa, foi desesperador, ele simplesmente me jogou lá, sem roupa, sem nada, com só como um hobby dentro do carro. Olha, que eu olhei pra cara daquele homem, eu lembro que eu só rezava, meu Deus, me tira daqui. Não deixa ele fazer nada comigo. O Senhor sabe como eu me guardei pra uma pessoa só. Eu não sei por que aconteceu isso, eu não sei onde eu errei. E eu rezava, rezava, rezava. Eu não conseguia nem olhar pra cara do cara, de tanto que eu só via as palavras da Bíblia, do quanto eu pedia pra Deus, pra Jesus ao mesmo tempo. E foi Deus que me levou até esse homem. Foi Deus que não me levou até um outro irmão antes dele. Eu tenho certeza que ali foi uma oportunidade, um milagre que Deus deu na minha vida e até hoje eu agradeço por isso. Porque esse homem, ele não foi bruto nem nada. Ele me pegou pelo braço e mostrou onde seria o meu quarto e disse para eu esperar lá. Nisso que ele pediu para eu esperar lá, gente, eu pensava assim, no que aquele homem poderia fazer comigo, nas loucuras que ele iria fazer. Desesperada. Quando aquela porta foi abrindo de mansinho, que eu fui vendo aquele homem, falei, é agora. E eu pedi, eu falei, olha, acaba com a minha vida aqui, eu não quero passar por isso. Não foi isso que eu prometi. E assim, óbvio, eles falavam inglês, eles eram super influentes e super viajados. E eu, sabe, ajoelhei e falei, não, eu não quero que você me toque. Eu prefiro que você acabe com tudo aqui, por favor. Não foi isso que eu pedi pro seu irmão, eu não sabia que era assim. Me ajuda. E ele ficou quieto e falou, eu vou trazer algumas coisas pra você comer. E ele trouxe comida, assim, tudo que eu achei que, né, eu fosse receber depois de uma noite de um casamento. Ele trouxe. E, sei lá, eu comia aquilo, assim, numa ansiedade, nervosa, com medo. Depois que eu comi, ele pediu pra eu tomar banho, deixou uma roupa bonita na cama. Eu falei, cara, como assim? Esse cara tá me preparando pra quê, né? Será que ele tem prazer de me arrumar, me ver maravilhosa pra depois fazer as coisas? Eu já pensava coisas absurdas. E quando eu tava pronta, tal, ele falou, olha, a gente vai pro hotel tal, 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 você tem aí seu passaporte, o que que você tem? E eu desesperada, eu falei, gente, esse cara vai me levar para outro país, esse cara vai me vender, esse cara vai fazer o quê? Porque o que eu tinha entendido é que eu ia ficar passando na mão de irmão em irmão, né? Como se fosse esposa, esposa do prazer, né? E eu não tinha noção, e eu ficava com medo de perguntar e ele vir pra cima de mim. Eu sei que eu fiz tudo que ele mandou, ele pegou o meu passaporte com o irmão dele, pegou tudo, voltou, me levou para um outro hotel e lá eu fiquei esperando praticamente um dia inteiro e nada aconteceu. Segundo dia, nada aconteceu. E eu era alimentada, tinha roupa, tinha tudo pra mim, chegava tudo pra mim lá. Quando eu tava tranquila, esse homem me veio com corda, com esparadrapo. E aí ele me amarrou inteira, passou esparadrapo na minha boca e começou a fazer foto. Eu falei, meu Deus, o que ele vai fazer com essas fotos? E aí ele pediu o contato da minha família. Eu falei, nossa, ele vai mandar pra minha família, ele vai pedir dinheiro. E eu chorava, chorava, e ele, calma, fica calma, para de chorar. E não sei o quê. E faz a pose, e eu preciso da foto. E eu falei, gente, mas que cara frio, eles eram frios. E aí, depois que ele fez as fotos, ele tirou a mordaça, tirou tudo, pediu pra me arrumar de novo e não explicava o que estava acontecendo. E aí eu pronta de novo, tremendo, já não sabia mais o que eu podia esperar daquele cara. A minha mão suava, a minha boca tava seca. E aí ele sentou do meu lado, olhou pra mim e falou, calma, vai ficar tudo bem. Eu, como vai ficar tudo bem? Olha tudo que tá acontecendo comigo. E ele, calma, eu vou te tirar daqui.
e você vai para sua casa. Falei, o quê? Falei, é isso mesmo, você vai para sua casa. Eu não concordo com o que o meu irmão faz. Eu estou para sair do país e você vai sair comigo. Essas fotos que eu fiz agora foi para você e os áudios que eu gravei foi para mandar para ele, pra gente ter um tempo dele acreditar que está acontecendo tudo que ele queria que acontecesse com você. Mas eu não vou fazer nada com você. Primeiro, porque eu não gosto de mulher. E essa é a questão de eu estar saindo do país. Ele não sabe, eu nunca abri isso para nenhum deles, mas a minha opção é por homem. E é por isso que eu tenho que sair daqui. Eu vou sair com o dinheiro que eu tenho, com o dinheiro que eu conquistei, mas eu não vou deixar você aqui para sofrer tudo que você tá sofrendo. Não é a primeira vez que meu irmão faz isso, por isso ele já não tem acesso a alguns países. Infelizmente, na Turquia ele entra, e foi só por isso que ele conseguiu se conectar com você. Se fosse Portugal e alguns outros países da Europa, ele jamais teria conseguido entrar. Eu vou dar o tempo dele ter acesso a essas fotos, a esses vídeos, enquanto a gente vai estar indo para um outro país, e eu vou te deixar em Portugal, da onde você veio. Eu peço, por favor, que você não fale nada de mim. Eu sou uma pessoa que eu também tô fugindo, porque se o meu irmão descobrir que eu não gosto de mulher, ele pode até acabar com a minha vida. Ele mandou você pra mim primeiro pra ter essas provas. A partir do momento que eu não consegui ter contato com nenhuma mulher do país, ele disse que uma brasileira mais sensual seria mais fácil, até porque até porque você não ia exigir nada, você ia estar nas minhas mãos e assim eu poderia te forçar e fazer do modo que eu quisesse. Mas eu não vou fazer isso porque eu não gosto disso. Querendo ou não, ele acabou me dando a oportunidade de eu sair do país e eu vou te ajudar, fica tranquila. Esse menino, gente, me tratou, me deu toda a atenção, me deu toda a proteção e me deixou no meu país de volta. Todo esse caminho eu acompanhei o irmão dele questionando, perguntando, e ele mandando, pedindo para mandar vídeos, e realmente o irmão dele queria que ele confirmasse a todo momento de que ele estava tendo relações comigo, de que ele estava gostando de mulher, de que agora sim ele estava bem, e aí ele falando que já não queria nem me entregar pro outro, que eu era só dele, que ele ia acabar comigo. Barbaridades, e o cara escutava essas barbaridades e ficava bem. Chegando no aeroporto de Portugal, eu lembrei que ele tinha colocado um árabe para me monitorar em Portugal. Então eu nem entrei em Portugal. Eu já dali tentei comprar uma passagem para o Brasil. Só consegui no outro dia e fiquei no aeroporto e no outro dia voltei para o Brasil desesperada. Se em algum momento, na parte dos comentários aí, arrastar pro lado, principalmente depois de acabar o vídeo, e aparecer o botão hypar, por favor, clique. Dê uma hypada nesse vídeo, porque você tá ajudando o canal a crescer. E eu sou muito grata a todos que estão virando membros, que estão ajudando com as curtidas e com hypar. Beijo no coração de todos. Nunca existiu nenhum registro de casamento. Se vocês escutassem o que esse cara que me ajudou me contou que esse meu marido fazia para que ele gostasse de mulher, do modo que ele tentou forçar ele com meninas da região, do modo que ele apanhou, que ele foi pressionado, que ele ficou preso, que ele ficou sem comer, e como ele conseguiu fingir para recuperar tudo, a confiança dele e ter de novo o dinheiro da família para fugir, como eu cheguei nessa situação ao mesmo tempo. Graças a Deus, ele me fez prometer que eu não ia denunciar, porque se eu denunciasse, esse contato ia chegar ao irmão dele, e o irmão dele ia descobrir que então ele fugiu comigo e entender tudo, e ir atrás dele, e isso poderia trazer a morte dele, poderia trazer dele cortar toda a questão financeira que ele tinha conseguido reestruturar com a confiança dele e da família de novo. Eu fiquei com as mãos atadas, porque foi uma pessoa que me salvou, então eu não poderia colocar ela nessa situação ruim de novo. Então, por causa desse cara, eu resolvi silenciar sobre o que tinha acontecido, porque senão a vida dele,
que ele estava tentando construir já em outro país, ia por água abaixo. Ele explicou que ele ia avisar o irmão que tinha sido tão bom, que ele tinha ido tão profundo e tão forte, que ele acabou me usando e acabando com a minha vida ou largando em algum outro lugar. E isso não teria nenhum problema, porque o objetivo maior, além de eu ficar entre eles como escravo, era que esse irmão se entendesse de gostar de mulher. Então, o maior objetivo teria sido alcançado ali. Esse menino era uma pessoa tão boa, uma pessoa tão feliz, que vivia de um jeito tão triste naquele lugar por causa do que cobravam dele. Infelizmente, eu não pude manter o contato com ele, porque o outro irmão ia perceber. Então, ele saiu do país, mas depois voltou a falar com o irmão, falando que, queria curtir as estrangeiras, eu não sei o que, sempre, né, com essa máscara. Mas aí, a qualquer momento que ele encontrasse com o irmão, se o irmão dele visse que a gente estivesse conversando, ia ser uma doideira. Ia quebrar tudo que ele falou. Então, infelizmente, eu tive que cortar o contato com ele. Mas até hoje eu sou eternamente grata por ele ter me ajudado. Porque senão eu estaria lá até agora. Me deu a impressão de que ela iria ainda tentar alguma coisa com esse marido por ele ter sido o primeiro a tocar nela. E isso, gente, é um ponto importante dentro de vários outros pontos da história, porque fica claro que às vezes a mulher ela pode ser dominada e controlada por dogmas, por questões que não deveriam ter tanta importância. Um homem não pode maltratar e humilhar a gente simplesmente por ele ser o primeiro na nossa vida. Isso precisa ser quebrado já. Mais uma vez, a gente dá de frente com a imagem de que a estrangeira, a brasileira, pode ser quente, pode ser a salvação de trazer o desejo de um homem que não quer ficar com uma mulher. De tanto que a brasileira tem esse lado aflorado na cabeça de alguns. Dentre tantas camadas que vocês podem comentar aí nos comentários, eu deixo uma aqui que é a seguinte: tudo bem, nós somos livres, nós podemos usar a roupa que nós quisermos, podemos fazer o que quisermos com os nossos corpos, mas entendam, com homens tendo essa imagem de nós, não é melhor que a gente tenha alguma cautela na hora de conversar, na hora de confiar na frente de um homem? Eu acho que no momento é muito necessário que a gente tenha essa cautela, para que essa imagem não seja mais alimentada do que já é. Vai mudar? Não. Tem mulher que é pega de moletom, com a gola no alto, não vai mudar. Mas quando se trata de se conversar com um cara online, na verdade eu acho que no momento não se dá nem para confiar em ninguém online. E que a gente fique sempre atenta ao olhar que o estrangeiro está tendo da gente, porque eu acho que o primeiro olhar, na maioria das vezes, pode ser esse sexo. Imagina na cabeça dele encontrar uma mulher que é quente instintivamente, naturalmente sexy e que nunca foi tocada. É ganhar na Mega Sena, não é? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.